Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez para junto meditarmos na palavra do Senhor. Aproveito para desejar a todos um feliz 2022, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que onde você colocar a planta dos seus pés, seja próspero, feliz e abençoado. Gostaria de meditar com os amados irmãos uma palavra que está em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 9, nós vamos tomar por base nessa meditação. Para início da leitura, eu vou fazer a leitura dos versículos 6 e 7, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus por essa palavra que acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola à igreja de Filipos, igreja que ele fundou em sua segunda viagem missionária. O relato dessa viagem e da fundação da igreja está em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 9 até o 40. E ela inicia com uma visão que o apóstolo Paulo teve de um varão que pede para ele passar a Macedônia para ajudá-los. Então, Paulo, impelido pelo Espírito Santo, ele vai até Filipe. E lá, Paulo começa a pregar o Evangelho. Nós vemos que ocorre ali a conversão de Lídia, quando ele começa a pregar o Evangelho. E a Bíblia também relata o episódio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação na cidade. E os seus senhores, eles lucravam muito com esse espírito de adivinhação que estava de posse dessa jovem. E essa jovem, ela começou a perturbar muito Paulo e Silas enquanto eles estavam ali na cidade. E dizendo que eles eram varões, servos de Deus, e aquilo por longos dias. E Paulo, se perturbando com aquilo, expulsou aquele demônio que estava, aquele espírito de adivinhação que estava naquela jovem. E aqueles senhores, eles ficaram muito bravos com essa situação e cerraram Paulo e Silas na prisão. E a Bíblia nos fala que ali Paulo e Silas, eles foram açoitados, mas que à meia-noite, Paulo e Silas, embora estivessem acorrentados, eles estavam cantando ao Senhor. E todos os presos ali estavam ouvindo aqueles louvores. Quando de repente um grande terremoto sobreveio àquele cárcere e todas aquelas cadeias, elas se abriram. E aquele carcereiro que estava ali naquele dia, temendo por sua vida, pelos presos que deveriam ter fugido, foi tentar contra a sua vida. E Paulo falou a ele: não faça nada contra a sua vida, porque estamos todos aqui. E naquele momento, aquele carcereiro, ele caiu de joelho perante Paulo e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, nesse contexto é que se formou a igreja de Filipe. E Paulo, ele tinha um profundo carinho por essa igreja, porque embora essa igreja ela tenha sido fundada, gerada em meio a problemas, dificuldade, essa igreja ela trouxe bastante alegria a Paulo. E era uma igreja muito ligada a Paulo. Então, Paulo agora, preso em Roma, prestes a ser executado, ele escreve essa carta para os irmãos, com alguns objetivos específicos. Primeiro, ele escreve para agradecer a ajuda que aqueles irmãos têm dado a ele. Esses irmãos de Filipos, a igreja lá ajudou financeiramente Paulo, e não só a Paulo, mas também aos pobres cristãos de Jerusalém. Então, Paulo, ele tinha um profundo carinho e gratidão por essa igreja, a ponto de, no versículo 1 do capítulo 4, ele chamar essa igreja de minha alegria e coroa. E um dos objetivos, então, era agradecer pela ajuda,
E além disso, encorajar aqueles irmãos, porque eles estavam tristes e abatidos pela longa prisão que Paulo estava em Roma. E aquilo estava afligindo eles por eles serem tão ligados a Roma, a Paulo. Então Paulo escreve para encorajar aqueles irmãos. E ele traz alguns ensinamentos de fortalecimento da fé daqueles irmãos. E alguns desses ensinamentos que estão no capítulo 4, que eu gostaria de meditar com os irmãos, essa palavra de encorajamento para que possamos atravessar esse ano que estamos iniciando. A primeira recomendação de Paulo está no versículo 1 do capítulo 4, que ele diz assim: portanto, meus amados irmãos e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor. Paulo aqui, ele dá uma ordem aos irmãos de Filipenses, que se estende a nós também nos dias de hoje, para nós estarmos firmes no Senhor. Em Efésios 6,14, o mesmo apóstolo Paulo fala à igreja de Efésios o seguinte: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Em 1 Coríntios 15:58, ele nos fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No Salmo 92, o versículo 12, nos fala assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Nós vemos aqui, irmãos, que o salmista, nesse Salmo 92, compara o justo à palmeira. Por que ele faz essa comparação? Porque a palmeira, ela é uma árvore que tem as suas raízes muito profundas e ela permanece firme. Pode vir o vento que vier, a tempestade que vir, ela vai balançar, mas ela permanece firme. Quando o vento, a tempestade passa, ela está de pé. Uma prova disso, se a gente for ver algumas fotos, alguns relatos e imagens do tsunami que aconteceu na Indonésia, nós vemos que muitos edifícios caíram, muitas casas sucumbiram, mas muitas palmeiras ali suportaram aquele tsunami. Por quê? Porque elas têm a raiz solidificada, a raiz profunda. E assim tem que ser o cristão. Ele tem que ter a sua vida solidificada, enraizada em Cristo, porque quando nós estamos firmes no Senhor, nós estamos enraizados no Senhor, pode vir o vento, pode vir a tempestade que vier, vai balançar a nossa vida, mas nós vamos permanecer de pé, porque o Senhor está conosco. Então o desejo do meu coração para você hoje é que você permaneça firme no Senhor, porque independente do que você passar nesse ano, que você esteja firme, porque se você estiver firme no Senhor, você vai vencer. Aleluia. Um outro ensinamento que Paulo nos dá está no versículo 4, que nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E é interessante, irmãos, quando ele fala desse versículo, tanto do versículo que nós lemos agora, para estar firme e regozijar, é uma ordem, é um imperativo que Paulo coloca aqui. E o que é regozijar-vos? É alegrar-se. E Paulo fala mais duas palavras aqui depois que ele fala regozijai-vos, sempre. O que quer dizer sempre? Significa que nós devemos nos regozijar, nos alegrar, independente da situação que nós estamos vivendo. Não importa se nós vamos passar por problemas de doença, de lutas, de perdas, quem sabe, de luto, mas a palavra do apóstolo Paulo para nós é estarmos regozijando sempre. E você pode perguntar, mas como é possível, em meio à tristeza, em meio ao luto, em meio à perda, em meio à doença, estar alegre? Paulo nos dá o segredo aqui em seguida, é no Senhor.
cristão, ele se alegra independente da situação, porque a alegria dele vem do Senhor. A alegria do cristão é cristocêntrica, porque o fruto do Espírito nos fala a palavra que é o gozo, a alegria. E se o Espírito Santo vive em nós, irmãos, não há lugar para a tristeza. Quem sabe você está abatido por algum problema que você está passando. Mas eu digo para você hoje, alegra o teu coração no Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Que o Espírito Santo possa brotar no seu coração a alegria, a esperança que vem só dele. Aleluia. Um outro ensinamento que Paulo nos dá está no versículo 6, que nos diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Nós vemos algumas versões que nos falam para não andar ansiosos, ao invés de inquieto. E hoje em dia, irmãos, a ansiedade é um mal que assola a humanidade, é o mal do século. Muitas pessoas, se não podemos dizer a maioria das pessoas, ficam ansiosas ou estão ansiosas, pensando no que vai acontecer no futuro. E quando nós ficamos ansiosos, em que situações nós ficamos ansiosos? Quando nós olhamos para os nossos problemas e deixamos de olhar para o nosso Deus. Deixamos de olhar para a grandeza do nosso Deus. Nós focamos nos nossos problemas, nós ficamos ansiosos. E Paulo, ele tinha propriedade para falar isso, porque Paulo estava na prisão. Mas mesmo estando na prisão, prestes a ser executado, Paulo não estava ansioso, porque o seu foco estava em Deus. E hoje eu te convido para você colocar o seu foco no seu Deus, que é todo-poderoso, tirar o foco do seu problema e descansar o seu coração no Senhor, porque Ele é o Deus todo-poderoso que cuida da sua vida. Um outro problema que nos traz ansiedade é quando há preocupação exagerada com as coisas materiais. Quando nós deixamos de que a nossa prioridade não seja o reino de Deus, nós nos preocupamos mais com as coisas materiais, nós ficamos ansiosos. E Jesus, sabendo dessa situação que é comum da natureza humana se preocupar com as coisas terrestres, lá em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 ao 33, ele nos traz uma palavra maravilhosa que eu gostaria de ler com os irmãos, que nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o alimento mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus por essa palavra. Hoje eu te convido a buscar primeiramente o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras coisas que você tem necessidade, Deus vai cuidar para você.
Outra situação que nos deixa ansioso é quando há incredulidade, quando há falta de fé. Quando nós ficamos ansiosos com problemas, com preocupação, nós estamos dizendo para o nosso Deus que Ele não é poderoso para cuidar daquela situação. Então hoje, coloca a sua fé em ação, confia no Senhor. Por quê, irmãos? Porque quando nós ficamos ansiosos, a pessoa que fica ansiosa, ela fica inquieta, ela não tem paz. A ansiedade, ela tira a paz, traz angústia para aquela pessoa, preocupação, perturbação. E muitas vezes a ansiedade, a preocupação, ela rouba, ela suga as forças nossas. Por quê? Porque nos preocupamos por uma coisa que ainda nem aconteceu e nem sabemos se vai acontecer. E quando ela for acontecer e se acontecer, já não temos força, porque fomos sugados pela preocupação. Então, mas Paulo coloca para não ficarmos ansiosos, mas ele dá a receita, porque, como eu falei no início, é um mal que acomete muitas pessoas, senão a maioria da sociedade, da humanidade. Mas Paulo nos dá a receita em seguida para controlar a ansiedade. Ele fala assim no mesmo versículo 6. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. Então, a solução para a ansiedade, quem sabe você está ansioso por alguma situação que você está vivendo. Hoje eu te convido a derramar o teu coração diante de Deus em oração. Mas aqui o apóstolo Paulo não fala que é qualquer oração. É uma oração de entrega. Primeiro, uma oração que reconhece a grandeza de Deus. Adora a Deus pelo que Ele é. Se eu sei o Deus que eu sirvo, eu adoro a Ele pelo que Ele é, pela sua grandeza, pelo seu poder, eu posso fazer orações com súplica. E o que é orar com súplica? É pedir insistentemente, é clamar, é buscar, é bater, humildemente, contar para o Senhor o que está te afligindo. Hoje eu te convido a contar ao Senhor a sua necessidade, o que está deixando o seu coração ansioso. Derrama na presença do Senhor, sabendo que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. E um outro conselho que Paulo nos dá aqui é para que essa oração seja feita com ações de graça. Irmãos, nós temos que aprender a ter um coração agradecido, um coração que sabe agradecer e reconhecer o que Deus já tem feito por nós. Se nós formos olhar o que o Senhor já tem feito por nós, nós só temos motivo para agradecer. Muitas vezes nós chegamos até Deus só para pedir e esquecemos de agradecer. E quando nós não temos um coração grato, nós damos lugar à murmuração, à reclamação. Hoje eu te convido a ter um coração grato a Deus, porque quando nós agradecemos a Deus, nós mandamos a ansiedade embora. Quando nós apresentamos a Deus um coração grato, não há lugar para a ansiedade. E aí o apóstolo Paulo, ele segue no versículo 7, nos dizendo o que vai acontecer conosco se nós ficarmos firmes, se nós nos alegrarmos, se nós não ficarmos ansiosos. Ele nos fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando Paulo fala aqui, e a paz de Deus, ele quer dizer o gozo na alma que o cristão sente. É um gozo que excede todo entendimento, isso quer dizer, não tem explicação humana. Era o que Paulo estava sentindo, embora logo ele fosse executado ali na prisão, mas Paulo estava regozijando, Paulo estava em paz. É a mesma paz que os nossos mártires, nossos irmãos mártires sentiram quando estavam prestes a entregar a sua vida por amor a Cristo. Aleluia! E ele continua, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8, ele nos fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando Paulo fala isso para nós, irmãos, é porque nós somos frutos do nosso pensamento. Se nós colocarmos os nossos pensamentos, coisas que não edificam a nossa alma, nós vamos ser pessoas amarguradas, ansiosas. Mas hoje eu te convido a você pensar naquilo que edifica a tua alma, aquilo que traz esperança à sua vida. 2 Coríntios 10, o versículo 5 e a parte B nos fala: elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu te convido hoje a levar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo, porque quando estamos com o nosso pensamento ligado em Cristo, não há lugar para a ansiedade, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E Paulo, ele ainda continua falando alguns resultados que nós vamos ter. Ele fala no versículo 9, que o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Essa palavra é tremenda, meus irmãos. Paulo nos fala que não basta somente ouvirmos, não basta somente recebermos ou vermos. Nós temos que praticar o que ele tem falado. E se nós praticarmos, nós não vamos ter só a paz, mas nós vamos ter o Deus da paz conosco. Aleluia! Que em meio a tantas dificuldades e desafios que serão enfrentados nesse ano, que o Deus da paz esteja conosco, que o Deus da paz esteja com você, com a sua família, em nome de Jesus, amém.